Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. É sexta-feira, mas nem por isso nós estamos de folga. Pelo contrário, a notícia, a informação nunca tira folga. Está sempre aí. Nós estamos entrando no ar, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul e iniciando um final de semana. Mas não é só porque é final de semana, iniciando um final de semana, que os assuntos não proliferam. Por exemplo, na nossa cidade, para aqueles que estão ainda aguardando e querendo se organizar, houve nessa tarde desta sexta-feira, o nosso prefeito de Porto Alegre lançou já uma licitação para a área azul da nossa cidade, para ver se põe um pouco de organização, mas com essa homologação do serviço traz também segurança jurídica e transparência ao sistema. Vamos aguardar. Porto Alegre voltará a ter uma empresa especializada neste assunto para controlar o nosso trânsito. Isso é fazer dinheiro só. O que é? Isso é só fazer dinheiro. Mas quem que quer fazer dinheiro? A área azul, a empresa que vai ser contratada, que vai ficar dona das ruas de Porto Alegre para cobrar, não sei o quê. Faz dinheiro a prefeitura e faz dinheiro a empresa. Sim, mas eu acho que organiza um pouco. O cidadão... Não, tem lugar que eles vão botar... Boa noite, Gustavo Vitorino. Tu nem deu boa noite, já saiu rasgando a fita. Batendo, rapaz. Não, porque sacanagem eu conheço de longe. Isso aí tá fedendo, esse negócio. Olha aqui, ó. Respeito. E eu quero reconhecer que o doutor Gustavo conhece sacanagem de longe. Não me ajuda, não me ajuda. Não ajuda. Hoje é sexta-feira, não me ajuda. Deixa assim como tá, que tá bom. Tá bom, mas então nós vamos estragar. Olha só, o único jeito desse negócio de botar ordem nesse barraco é acabar com essa lei idiota e retardada que cria obrigatoriedade. Não, eu tô sem saco hoje pra política. Não, mas nós... Que cria essa obrigatoriedade pra reconhecer flanelinha. Isso é uma vigarice. Acho que a área azul isso é uma vigarice. Não, a área azul de estacionamento. Sim. Sim, aí você vai ter que pagar a área azul e ainda dar uma gorjeta pra flanelinha. Ah, bom, isso é verdade. Já acontece isso hoje? Isso é verdade. Do lado do parquímetro, você estaciona, põe coisa ali, vem um cara. Ai, tio, dá 10 aí. Eu não tenho esse problema. É verdade, Mário. Mário não tem. Por quê? Por que ele não tem? Porque eu não tenho carro. Porque ele não tem carro. Essa é a grande realidade. Eu estou imitando o Chicão Tofani. Pra que carro? Mas esse carro é carroça, querido. O que é isso? Eu pego Uber. Ou vai andar de Porsche, Ferrari, Lamborghini, eu pego Uber, mesma coisa. Ai, Chicão, acho que tu é muito radical. O que tu acha, Luciane Rache? Então, o que tu acha dessa área azul e diz que o Gustavo Vitorino e o Chicão se manifestaram assim como o Marne? Eu concordo. Na verdade, já é um abuso a gente ter que pagar para utilizar a via pública. E ainda ter que pagar duplamente, ser penalizado duplamente por causa dos flanelinhas, realmente. E o pior, não se tem segurança nenhuma ainda, né? É verdade, é verdade. Você quer que eu dê a ficha da doutora Luciana? Primeiro que não é Luciana, é Luciane. Luciane, doutora Luciane. Eu seguro o hack. Rache. Doutora Luciana, para quem não sabe, doutora Luciana é advogada, ela é minha colega, juíza do Tribunal de Ética da OAB, pertence à mesma Câmara que eu, 7ª Câmara. Ela é especialista em gestão e vai trazer muita informação aqui, porque o que falta nesse país é gestão. E tem uma característica toda especial, ela é fazendeira e domadora de búfalo. Zebu. Zebu é um bicho... Gustavo Vitorino, vamos fazer o seguinte. É um bicho gordudo lá que incomoda. Tu estuda e depois tu depois tu abre a boca. Ou... Eu só errei o bicho. Eu só errei o bicho. Começa mais lento. Eu só errei o bicho. Tá elegante seus óculos, viu? Gostando do meu óculos. Adorei esse óculos também. Arruma o cabelo, faz favor. Eu quero me desculpar com a nova integrante da bancada que foi agredida. Eu vou te dar tua ficha. Mas o que é isso? Não tem ficha. Mas olha de onde veio. Tem um currículo construído. Eu já saio entregando. É que eu tô habituado com o senhor, com seus maus antecedentes aí, eu já... Fala... Roberta. Nesta semana, né, na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento a respeito da terceirização da atividade fim. Isso é interessante para o direito do trabalho, né? Houve já uma nova legislação a esse respeito que atualiza e que diz que a atividade fim pode ser terceirizada.
Entretanto, houve ações e o Supremo, quarta-feira que vem, volta a essa matéria e possivelmente vai dar uma decisão final. E isso é interessante, então, queria... Nunca se perca que o Supremo ele é a decisão final para qualquer instância. Isso vem do TST, do Superior Tribunal do Trabalho, mas sempre o STF é quem legisla como forma definitiva, né? Outra coisa a respeito da questão, nós ontem falamos muito sobre desemprego e chamou muito a atenção um dado que ontem eu não trouxe aos telespectadores a respeito da faixa etária entre 14 anos, peraí que eu tô aqui, 14 e 18 anos, que é aquela geração que está entrando no mercado de trabalho, que não tem realmente um bom preparo ainda, que precisa de todo um investimento para entrar no mercado de trabalho. Essa faixa etária está tendo mais de 26% de índice de desemprego, né, no país inteiro. Então, isso mostra a retração da nossa economia. Por quê? Porque o mercado está preferindo absorver, quando tem o pouco emprego que há, as poucas vagas que ainda existem, eles estão sendo absorvidos por profissionais já gabaritados, já preparados, já estudados, e não por essa geração que clama muito por uma oportunidade, né? Então, temos aí um futuro para cuidar de uma geração que já começa, de certa forma, com o seu sentimento, assim, abalado, né? Porque quer trabalhar, precisa ajudar, tem interesse, mas não tem oportunidade. Isso é algo importante que, quem sabe, os novos governantes a vir possam nos dar uma resposta, né? Isso colide um pouco com aquele conceito que a gente estava analisando ontem sobre o filhinho que fica debaixo da asinha da mamãe e do papai até os 40 anos. Sim. A gente tocou nesse assunto ontem e veja você, isso que a Roberta falou é o outro lado da moeda. Enquanto nós temos uma grande massa ou uma massa significativa que não quer trabalhar, é o vagabundo sintomático, né? O filhinho da mamãe e do papai. Tem uma massa muito maior de gente que quer trabalhar e não encontra trabalho. Gustavo, posso só fazer uma retificação para o telespectador? É importante. O índice certo é 26,6% de uma faixa etária entre 18 e 24 anos. Daqui a pouco eu estava estudando a questão dos menores, que aí a lei trabalhista restringe de fato, né? Mas realmente é um impacto muito grande, porque quando o desemprego atinge quem está na faixa dos 40, é aquele profissional que está gabaritado, que precisa trazer dinheiro para sua família, né? E esse profissional da faixa dos 18 e 24 ainda tem um pouco, talvez, do aporte de familiares ou de uma ajuda, não há aquela necessidade imperiosa, não está com, em tese... Ele tem uma expectativa de, digamos assim, de patrocínio ou de renda adicional que faz com que ele tenha um mínimo de equilíbrio. Agora, é triste isso, Roberto. É muito grave, na realidade. Tem cada 4 jovens brasileiros numa situação como essa. É grave. Já que vocês estão falando de idade, deixa eu meter a minha colher aí nessa conversa. Também o que está bem definido, que é lamentável, é que as pessoas com mais de 40 anos não estão conseguindo se empregar. Não, e a taxa de mulheres nessa faixa etária é de 50% contra 49,9% de homens. E outra coisa, já que eu estava falando, ainda não está bem preparado, as pessoas com mais de 40 anos estão no auge da sua sabedoria, né? Exato. E não tem emprego para gente com mais de 40 anos. E o maior exemplo disso é que a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar estão chamando de volta policiais aposentados, porque entendem, por força de lei, que se aposentam muito cedo, com 50 anos, eles entendem que a experiência desses profissionais, delegados que têm 30 anos cuidando de delegacia, esses caras a gente não pode mandar para casa. Esses caras têm uma experiência, uma sabedoria que tem que ser aproveitada, que tem que ser utilizada. Pô, aí alguém diz assim, tá velho. Não. A questão de velho, sim, você não vai botar um delegado de 65 anos, 60 anos, a correr atrás de vagabundo de 20 com a arma na mão. Não vai fazer isso. Mas tenta imaginar o que vale a experiência de um delegado, de um coronel, de um tenente-coronel. Ajudar nas investigações para dar mais agilidade, fazer, tirar dos gabinetes as pessoas que podem estar na rua. Eles enxergam aqui adiante, eles já passaram por isso que nós precisamos ter um país com inflação controlada, com
contas externas organizadas, uma saúde fiscal, para quê? Para atrair investimentos, seja internos, seja externos. Por quê? Porque isso, tu vais aplicar o teu dinheiro em algo que não há confiança? Óbvio que não. Então, realmente é algo muito importante de ser feito, né? E daí que a importância do voto. Perfeito. Hoje nós vamos ter ali, né, um debate muito importante aqui na Rede Pampa, que nós possamos todos escutar com atenção, né, colher os melhores, enfim, o que for possível. Creio que esse debate vai ser assim, muito qualificado, alguma, né? Porque vai estar bem... Barcelos, tão quietinho. Eu estou apenas pensando. Nossa, o que tu tá pensando? Eu vi passando vida. É coisa rara eu pensar. Não, é verdade. E eu estava pensando que para o visionário não existe a palavra nunca. O visionário, toda pessoa que tem a expectativa e quer mudar a sua vida. Ontem eu conversei com um amigo meu do Rio de Janeiro, ele tem 82 anos de idade, continua trabalhando, faz das 6 às 8 da manhã na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, chamado Antônio Carlos. É um homem forte, um homem determinado, que trabalha, repousa, tem uma vida absolutamente regulada e controlada. E é por isso que as pessoas são longevas, porque as pessoas têm expectativa de vida, porque as pessoas não querem se aposentar. Um dos maiores erros, na minha modesta opinião, as pessoas quando se aposentam param de trabalhar. Não vou fazer mais nada. Isso é um maior erro. E aí entra na depressão, que é a coisa mais... Atrofia mental. Exatamente. Atrofia mental. Você começa a esquecer de tudo, porque você não faz nada. A preocupação é a hora, que horas eu vou almoçar, que horas eu vou tomar minha cerveja, que horas blá. Quer dizer, não faz absolutamente mais nada. Perde a referência dos amigos, não conversa mais com os amigos, não conversa mais com ninguém, não liga pra ninguém. A vida do homem é como andar de bicicleta, se parar, cai. E eu que não sei andar de bicicleta, tô morta? Então aprende. De jeito nenhum. Tô morta? Eu quero dizer pra você. Tô fora da pesquisa. Falei homem, moça. Homem, tá, desculpa. Eu só gostaria de concluir. Mas dizendo pra vocês, porque eu não consigo concluir. Mas hoje fui eu que te atrapalhei. Pois é. Não, olha aqui, tu tá de muito mimimi. Ela não gostou do assunto. Ela não gostou. Não gostou do assunto? Não gostou, confessou. Tá, mas Estou falando que o cidadão que vai até os 82 anos e continua trabalhando com a expectativa de vida, não sabe quantos anos vai ter, mas que quer trabalhar, continua vendendo anúncio e tudo mais. Então, quando as pessoas com um pouco mais de idade começam a falar, porque eu tô velho, porque eu tô isso, eu tenho que parar e tal, eu acho o maior erro, isso é um absurdo. Não pare, continue trabalhando, porque o trabalho enobrece e dignifica. O grande Bismarck, Otto von Bismarck, o chanceler de ferro da Alemanha, dizia: o homem nasceu para o trabalho. Mas você está falando em escravidão. Desde quando o trabalho é escravidão? Não, o trabalho é maravilhoso. Maravilhoso. Basta ver. E o interessante dessa geração com mais experiência é que eles trazem para as outras gerações preciosidades quando há uma convergência, quando há uma convivência harmônica. Dessas preciosidades é a paciência, é ensinar os outros a lidar com o tempo. A experiência faz com que a gente tenha mais resiliência, mais confiança de que as coisas tendem a passar, que com o tempo as coisas melhoram, que tudo tem um lado bom. Quer dizer, traz uma sabedoria e enriquece o dia a dia. Então, sem dúvida nenhuma, que todos possamos seguir trabalhando e sendo úteis uns aos outros. Olha a frase aquela do diabo. O diabo é diabo, não é porque diabo, ele é diabo, velho. Porque ele é velho, exatamente. Martim Fierro José Hernandes, argentino que viveu em Livramento. Ele que dizia isso, exatamente. Olha, apesar do governo do estado ter se comprometido, ou ter quase que feito uma promessa de que na penitenciária de Canoas não teríamos não seria parecida com o presídio central, ali não entrariam... A cadeia da Carla? A cadeia da Carla, que Carla é a dona da cadeia de Canoas. Ela é sócia. Pediu muito, ela é sócia, eu acho. É. Pois eu quero dizer aos senhores que os presidiários presos de facções criminosas já estão entrando no presídio de Canoas. E isso é verdade, né? O juiz que é responsável pela fiscalização desse complexo prisional garante que lá as facções não estão controlando as galerias. Mas recém começou. Começou. Eles já não fizeram aviãozinho ainda, não se comunicaram, não ameaçaram ninguém. Lembrando que o presídio de Canoas tem capacidade para quase 3 mil detentos, 2.800 detentos. E o perfil do apenado, que já está ocupando essas vagas, né, seria outro, aquele que poderia se refazer, se reeducar, mas botando essas
outras facções. Não quero ser pessimista, nem ser igual aquele ali, ó, que tudo assim, isso é uma porcaria, não vai dar. Vai dar sim, vamos ver. Aquele ali é tu que tá espetado, com os cabelos espetados. Não, peraí, eu passei uma... Não, mas tu não sabe, tá tudo eriçado, assim, tá alto. Bom, se vai ter alguma coisa, já tô no lucro. Mas eu acho que tu eriçou. É, isso mesmo. Aqui, ó. O senhor tá muito simpático hoje, senhor. Esse negócio, eu sou legalzinho, eu me conheço. Se exibindo pra você. Essa coisa... Todos os dias, quando vem a nova aqui, Ô, camarão, silêncio aí. Mas como é que a senhora deixa ele me agredir dessa forma? Que nós temos convicção de que vai acontecer, que esse presídio também será dominado pelas facções. Agora, eu vou lançar uma pergunta aqui na mesa, todo mundo pode responder. Pelo menos um caso, todos vocês já ouviram falar essa semana, o fulano de tal foi assaltado. Roubaram o fulano com o carro, cara. Todos têm um caso toda semana de uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga, ou alguém que mora no bairro, ou algum vizinho, enfim. O negócio está fora de controle. Fuzilaram uma mulher na frente da filha ontem. Por engano. Não, tá demais o negócio. Aí, presídio. Antes que diminuiu 25%. Aí vão lá os juízes da vara de execuções penais. Mas o banheiro não é ruim. Esse banheiro é muito baixinho. O rapaz vai ter que se curvar muito para fazer pipi. Olha... não tem salão de festas. Não tem a biblioteca. Não tem não sei o quê. Olha, eu tô pregando. Nós estamos em guerra. E desarmados. Graças àquela campanha hipócrita e à canalice que fizeram na virada do século com a população brasileira, que votou pelo direito de ter arma e se defendeu. E de forma canalha, reverteram aquele plebiscito dizendo que não. Anularam e acabaram mantendo a proibição. Com fundamentos ideológicos e fundamento babaca. Eu estou cansado de ver pregador do direito defendendo... Obrigado, senador. Um pouquinho. Não, para, tá feio. Senador. Tá feio? Porque assim, eu tô super querido, as pessoas te adoram. E desde que tu sentou aí, tu só gritou, tu só reclamou. Faça um carinho nele aí, Alice, faz favor, enquanto eu passo pro Roxo. Dona Magda, eu tô tão orgulhoso do meu... Vai mesmo, vai que ele vai embora, espera aí. Dona Magda, eu tô tão orgulhoso do meu comportamento, a senhora viu? Não, precisa ser o autoelogio. A senhora viu como eu tô comportado? Depois que ele aplicou o cabelo passinho, ele melhorou. Na verdade, tem duas notícias sobre o ex-presidente Lula. Uma complementando a informação que demos ontem. Foi definido o ministro Barroso como relator das 7 impugnações. Até ontem, quando começamos o programa, dona Magda, eram 6, entrou uma 7ª, que é do Partido Novo. Eram 4 que tinham entrado antes mesmo do registro dele e, portanto, o ministro, então, que era o relator, era o Admar Barroso, o Admar Gonzaga. Você lembra de ontem? Lembro. O Admar Gonzaga. Esse é o processo que tinham entrado mesmo antes do registro da candidatura. Depois do registro da candidatura entraram os 3. O da AGU, o do Bolsonaro e do Partido Novo. Então, esses 3 estavam com o Barroso. Então, foi unificado a presidente Rosa Weber e definiu que os 7 processos serão para ele e ele já determinou aqueles prazos que ontem nós tivemos de todo o rito. A segunda questão que investe a candidatura, que também mexeu o mundo jurídico e o mundo político do dia de hoje, foi o pedido que chegou da ONU, através dos seus direitos, da Comissão dos Direitos Humanos, pedindo que o ex-presidente pudesse participar do pleito da eleição enquanto ele não fosse julgado em última instância. O Itamaraty lançou nota oficial. Maravilhosa. Ele lançou uma nota oficial informando exatamente que o que a ONU poderia fazer era o que fez, uma recomendação ou um pedido, mas que não havia ingerência jurídica sobre as decisões do Judiciário brasileiro. Encaminhou este pedido ao Judiciário e segue tudo como antes. Como antes no quartel de Abrantes. Não havia a ONU mandar nenhuma recomendação para Nicarágua, onde o rapaz esse lá está matando, inclusive matou um grupo paramilitar, fuzilou uma brasileira, estudante de medicina. Eu não vi a ONU mandar nenhuma recomendação para o governo da Nicarágua. Também o seu Ortega e os seus Blue Caps lá. Eu também não vi o governo da ONU, a Comissão de Direitos Humanos da ONU até agora, dar uma passadinha na Venezuela, porque nem desembarca. Mas eu não vi emitir nenhuma nota, nada, contra os milhares de venezuelanos que estão passando fome, morrendo ou sendo fuzilados pelos grupos paramilitares mantidos pelo governo. Essa ONU também vou te contar. Agora, não foi a Comissão de Direitos Humanos, não. Não foi. Foi
um funcionário que recebeu e emitiu. Aquilo é um formato padrão de resposta às consultas que os países fazem, em que diz que as pessoas têm o pleno direito ao exercício, desde que dentro da lei. O Brasil está dentro da lei. O senhor Luiz Inácio está condenado, é um cidadão condenado, portanto é um criminoso, não tem direitos políticos. Quando ele cumprir a pena, ele readquire os direitos políticos. Pronto, acabou. Foi isso aí. Alice. Vocês já sabem o que vão fazer no final de semana? Eu já, infelizmente, já sei. É que nós estamos com muitas atrações, tanto aqui em Porto Alegre como pelo interior. Chico Buarque já está aqui em Porto Alegre para o seu show da turnê Caravanas. Ele se apresenta nessa sexta, sábado e domingo no Auditório Araújo Viana. E também está ocorrendo o Festival de Cinema de Gramado. São esperados mais de 300 mil pessoas até o próximo final de semana. Os hotéis já estão praticamente lotados e muitos artistas já confirmaram presença e outros já estão na cidade, como Marieta Severo, Adriana Esteves, Mariana Ximenes, Marcos Frota, entre outros. Também temos nesse final de semana o cantor Daniel no estado. Sábado ele vai se apresentar em Caxias do Sul e no domingo em Sobradinho. E também a ópera O Quatrilho vai estar esse final de semana vai ser a última apresentação da turnê. Sim. Sábado em Caxias do Sul e domingo em Novo Hamburgo. E só para finalizar as atrações, temos também a peça O Pai, com Fulvio Stefanini, que vai se apresentar sábado e domingo no Teatro São Pedro. Então, são muitas opções. Aquela peça baiana não veio ainda? Ainda não. Não, começa a incomodar. Agora sim, ó. Eu quero ver como é que a dona Alice vai dar notícia. Esse menino Ruschel. Sabe aquele assim, ó. Dona Sabe aquele assim, ó. Não me ajuda? É mais ou menos o que o Cunha fez agora com o MDB e com ai meu Deus, o MDB e o cara que vai concorrer. Olha só, ele emitiu uma carta aberta. É a Meirelles, Fernando Meirelles. Não, Fernando Meirelles é o cineasta, Henrique Meirelles. Ele fez uma carta aberta à nação brasileira, onde, entre outras coisas, ele diz assim, ó. No documento afirma que o ex-presidente Lula tem o direito de ser candidato, pois quem deve julgá-lo é a população. Ele afirma também que o partido, o MDB, tem os melhores candidatos e faz um elogio especial ao ministro Henrique Meirelles, candidato pela legenda no Palácio do Planalto. O nosso candidato, diz ele a presidente, é o mais preparado. Numa eleição repleta de candidatos contumazes que trocam de legenda, mas não trocam de ambição, e de candidatos sem a menor condição de governabilidade. Claro que no bojo de tudo isso veio a candidatura da filha dele, Daniele Ditz, a deputada federal pelo MDB. Não me ajuda. Se o Meirelles pudesse falar, ele diria, não me ajuda. Eduardo Cunha, não me ajuda. Que horror, um presidiário. Tá, mas quem é que deu essa opinião? Não, o Eduardo Cunha. Acabei de dizer, o Eduardo Cunha escreveu uma carta aberta à nação da cadeia. O Eduardo Cunha vai escrever a carta aberta pro diabo que carrega, a nação tá preocupada com a opinião dele. Cumprir lá, devolver o dinheiro que roubou. Alice, tu tem pra ler aí? Temos muitos recadinhos aqui. Estão te dando um baile aí nesse A maioria me xingando. Sim, temos muitos. Deixa eu encontrar aqui um. Então tá, Marni. Eu apenas queria fazer uma referência a um livro fantástico chamado Ser e Vida, um livro que trata de ontologia, assinado pelo professor Johannes Haas, né? Não sei para que câmera eu mostro. É ali, exatamente aquela que fala. Ontologia. O que é a ontologia? A ontologia é o conhecimento do ser, né? É um ramo, a ontologia, ligado à metafísica, paralelo à metafísica. E esse livro aqui explica todas as origens, desde da genética e genoma e etc. Esse professor, o interessante é que esse professor esteve morando em São Leopoldo. Ele é alemão, primeiro lecionou na Holanda, depois lecionou aqui em São Leopoldo e depois foi para Nova York lecionando nas grandes universidades americanas. Muita gente confunde este livro, Ser e Vida, com o Ser e Tempo, que é
um livro também que trata de filosofia, assinado pelo Martin Heidegger, que é outro grande filósofo alemão. Eu recomendo, as pessoas ligaram hoje para a Rádio Pampa perguntando alguma coisa sobre ontologia. É um tema profundamente difícil, porque é o conhecimento do ser, né? A pessoa estudar a sua alma, estudar o seu ser interior, que é a metafísica e é realmente o abstrato. Se você conseguir esse livro é um livro que não é muito frequente nas livrarias, nos sebos, etc., mas você vai encontrar e vai ter um panorama, vai ter alguma coisa dentro da sua hermenêutica, dentro da sua interpretação do texto publicado nesse livro deste professor chamado Johannes Haas. Ô, Chicão Tofani, quando tu estavas adoentado... Eu gosto de ouvir o Marne porque a gente sempre aprende alguma coisa. Eu não sabia o que era outrologia e agora aprendi. É falar do outro. É outrologia. Muito legal, Marne. Tá bem. Então o não Nietzsche fala no mandou lugar lembrança do pro outro. senhor. O Nietzsche mandou lembrança pro senhor. Seu Chicão Tofani, eu estive no Conca semana passada, acho que foi na quarta-feira da semana passada, e tu estavas doente. E aí lá, conversei com o pessoal, com todo mundo, e o Nino avisou o assador que eu estava lá, e ele foi, abanou, não sei o quê. É o Nelo. O Nelo é muito teu fã, mas ele disse que não é pra tu ficar de cabeça baixa o tempo inteiro, pra não dormir na bancada. Eu expliquei pra ele que tu não dorme. Eu estava fazendo uma reflexão. Então faça. Um assunto muito importante hoje que aconteceu no mundo dos esportes, as convocações da seleção brasileira e da seleção argentina. Mas em drops, o que chama atenção na seleção brasileira é o segundo goleiro do Flamengo convocado. O primeiro é um dos melhores do mundo, Diego. Convocaram o Hugo, o garoto do Grêmio, o Everton, deveria ser convocado, Paquetá e Pedro. Acho que até o Tite está mesclando uma nova geração com a geração que perdeu a Copa do Mundo. Agora a Argentina surpreendeu. O técnico interino Scaloni, já que depois da saída de São Paulo não veio um técnico novo, enfim convocou o Kahneman, que merecia, que é o zagueiro do Grêmio, que está muito feliz, já foi entrevistado pela Grenal hoje. E o filho do Simeone, que é um dos maiores técnicos do mundo, que é argentino, é o Didi Simeone. E o Icardi, que é aquele cara que ganha as mulheres de todos os jogadores, que é o grande problema. Por isso que ele não foi para a Copa do Mundo. Não joga nada, isso? Não joga nada, mas ele ganha as mulheres dos jogadores. O Messi pode não jogar nada, mas é o maior criador de chifre do mundo. Exatamente, ele ganhou a mulher do Max Lopes e botou um certo pânico, principalmente no Dybala, que namora uma modelo italiana, que é uma bala, tá entendendo? Que é uma bala. Dona Magda, eu não poderia deixar de pronunciar dentro do ponto de vista tricolor, que é o que me cabe aqui nessa bancada. Exatamente. Primeiro, quero te o dizer Everton... que eu vou no jantar do Grêmio. Tu também vais? Muito justo e muito apropriado. Tu vais também? Estarei então fazendo sairemos força daqui para lá de carona juntos. O que é? Quando? Que horas? Onde eu tenho que estar? É 250 pila o Tô ingresso. fora. Não é 0,800. Tô fora da operação. Dona Magda, o primeiro a convocação do Everton, que é o menino que está desde muito jovem no Grêmio e despontou. Veja que ele, na Libertadores, quando o Grêmio foi campeão em dezembro, ele ainda não era nem titular do Grêmio. Estamos no mês de agosto de 2018 e ele já consegue uma convocação. Segundo, a confirmação do Arthur, que já teria estado na seleção brasileira se não tivesse tido uma lesão muito severa no momento da convocação. E por último, minha homenagem ao Kahneman. Este sim, não mais um menino, 27 anos, mas uma realidade, um jogador que tem mantido uma regularidade em mais de ano de Grêmio. Então, eu saúdo essas 3 convocações. Muito bem. Fala, Luciane. Como é nobre o advogado, né? É muito nobre. Quando tem mulher nova na bancada... Sexta-feira ele gosta de advogado, né? Vamos lá, vamos ouvir a Luciane. Que vai para Nova York. Parou, Chicão. Não me ajuda, Chicão. Não me ajuda, Chicão. Hoje é sexta-feira, você levar o fim de semana do sujeito? Olha, entregado. Vamos lá, Luciane. Pega, sai falando, senão ele já te fala. Não tem jeito. Bom, eu fiquei feliz com uma decisão essa semana na verdade, um parecer da Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, no sentido de dar apoio à Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária contra a lei de Santos, que veda tanto a transferência do gado em pé quanto a exportação, a transição. E, na verdade, isso é um caos para o nosso país, né? Falando de 25% da representatividade do PIB. Agricultura e pecuária, a gente tem uma restrição, assim, principalmente para o Rio Grande do Sul, onde nós tivemos um volume de mais de 80 mil cabeças de gado exportados esse ano, né? E isso significa um crescimento de mais de 230%
do que tivemos no ano passado. Para o Rio Grande do Sul, isso é muito relevante. Pegando carona, então, a importante informação que a Luciane nos traz, a Turquia, né, que é o momento agora, ela importa muito gado vivo. A Fiergues, e eu fui consultar, nos trouxe a informação de que para as exportações no Rio Grande do Sul, a crise da Turquia não nos afeta tanto porque ela só nos absorve 0,9% nas exportações. Mas veja que daí seria um aumento significativo caso, né, houvesse... Mas é que, na verdade, essa decisão, ela traz uma mudança de perfil, porque há muito tempo a gente se debate sobre a capacidade da indústria brasileira de agregar valor. Chega da gente trazer um contêiner de chip de computador e pagar com 3 navios de carne. Está errado isso. Está errado, nós temos que agregar valor. Então, vender gado em pé, ou vender... E eu digo mais, Luciane, eu acho que nem a carne in natura ela deveria ir. Eu acho que ela deveria ir processada, embalada, agregando valor. Costelinha, não sei o quê. Corte, não sei o quê. Acho que ela deveria ir assim. Porque você tenta comprar, por exemplo, carne da Austrália. Tenta comprar carne da Escócia. Você compra, mas você compra processada, com valor agregado. Sim. Existe um processo de seletividade e de corte, de abate, em que você paga mais e compra o produto pronto. Senão, a gente vai continuar pagando esse container de chip de computador com 3 navios de carne. Sem dúvida. E eu acho um absurdo isso. Concordo com o senhor. Estamos vendendo todas as nossas riquezas, todas as commodities que nós temos, tudo que nós temos, estamos vendendo. Daqui a pouco não tem mais nem terra, vamos vender até a terra e o mar. Temos um recadinho aqui do Fábio de Gravataí. Boa noite, pessoal. Concordo em gênero, número e grau com o senhor Vitorino. Estamos cansados dessa bandidagem e temos o direito de portar armas. Sim, não dá, mas o poder público já assumiu a falência. O senhor portaria arma, senhor Vitorino? Olha, eu não gostaria, não, mas... ele já disse que não, porque ele é muito brabo. Uma vez que tu dissesse que tu tem consciência que tu com uma arma na mão... Eu sou brabo. E essa consciência é muito difícil das pessoas terem. Sim, eu desaconselho a mim mesmo de ter arma. Exatamente. Eu sou altamente convicto disso aí que o senhor está falando. Eu me consultei e me respondi, é isso que você foi. Eu me consultei, conversei comigo e eu disse para mim mesmo não. Tá, vamos lá, o que tu ia falar? E foi um belo conselho que tu te deste. Foi um belo conselho que eu dei. Mas tem pessoas que não só têm condições, mas como necessitam. Advogados criminalistas, eles fuzilam 3, 4 por mês em São Paulo e no Nordeste. Existe, inclusive, um projeto aguardando para ir a plenário, em que concede aos advogados, por conta da isonomia com o defensor público e com os juízes, o direito de portar arma. Porque a gente pensa assim, olha bem, eu estou falando exclusivamente de advogados, mas por que um cidadão não pode ter uma arma? Vamos avançar. A Luciana conhece campo, conhece fazendas, conhece... Pô, um caseiro, coitado, fica abandonado no meio do mato. Lá também dorme, Luciana. Não sei se ela quer noticiar, porque ela acompanha mais a miúde a matéria, mas também dorme na Câmara um projeto pedindo porte de arma para quem residir no campo. É um especial. Sem dúvida. É o mínimo. Ainda mais falando de uma época onde o abigeato cresce cada vez mais, né? E o sul do estado, o abigeato desandou, né? A polícia lá admite de que não tem como controlar. Não tem como. Não vou entrar em detalhes aqui, mas... bom, é conhecimento de todos, que saiu na imprensa do sul do estado, tudo. Um julgamento em que a doutora Luciana estava. Nós julgamos uma quadrilha de abigeato liderada por um advogado. Que horror. Que horror, senhor. Pois não, Ruxa. Dona Magda, eu só quero complementar uma notícia que nós... a atualidade sempre na frente, né? Nós antevemos o que ia acontecer e agora ela se tornou realidade. Realmente o fundo eleitoral que nós temíamos que fosse definido como uma distribuição entre os mesmos, acabou se confirmando. A chave confirma. O que era uma temeridade, nós há um mês atrás discutimos que isso ia dificultar a renovação, que ia fazer o mesmo, mas não havia os critérios ainda definidos. E o que se viu agora já materializado é que todos os partidos, praticamente sem exceção, definiram com o mesmo critério. Esse valor de 1,7 bilhão será distribuído preferencialmente entre aqueles que já detêm mandato.
Sem dúvida. Olha aqui ainda sobre o que nós falávamos mais cedo no presídio de Canoas. Não acredito em presídio sem facções no comando. Um conhecido meu, empresário, ficou 1 mês no presídio do Jacuí. Bom, o teu amigo aí. E contou que tudo é comandado pelo prefeito do bloco. E se tiveres dinheiro, o tratamento é diferenciado. Não tem como fugir disso. Alice. Temos mais um recadinho aqui. Estou de aniversário, meu nome é Rosilene Fagundes e gostaria de ganhar um beijo de toda a bancada junto. Adoro todos vocês, estou comemorando meu aniversário assistindo vocês com meu esposo Mauro Coim, como fizemos sempre. O programa é descontraído, mas rico em informação. Vocês são o máximo. Obrigada, beijos, Rosilene. O beijo pra ela eu mando, mas pro Mauro não. Dona Magda. Fala. Esses falsos machões aí, dona... Eu tenho uma notícia importante. Nós falamos aqui diversas vezes, eu me referi à geração neném, né? A geração neném nem trabalha, nem estuda e tal. O índice chegou a 51% alguns anos atrás. Só que a crise bateu e os meninos e meninas tiveram, né, depois dos 30 anos, 35 anos de idade, ir para a luta, trabalhar e tal, né? Pararam, já terminaram os seus cursos, mas eu estou aqui no computador, comidinha de mamãe, roupinha lavada de mamãe, de papai, aquelas coisas todas, mesadinha de papai e tal, tiveram que ir para a luta, que o pai aposentado e a mãe aposentada não tinha mais condição de manter essas pessoas, esses jovens, dentro de casa. Bom, de 51%, foi feita uma pesquisa agora pelo IBGE, caiu para 22%. Então, as pessoas não conseguiam trabalho, porque realmente não procuravam. Claro que não deve ser o trabalho esperado, aquela remuneração esperada. Porque primeiro as pessoas pensam na remuneração, depois no trabalho. Como é que eu vou conseguir? Não, você tem que fazer o que você gosta. Não importa o que você esteja ganhando, mas o que você gosta. Porque você fazendo o que você gosta, você vai alçar novos postos e vai melhorar a sua vida. Quer dizer, então a geração neném de 51% caiu para 21%. Gustavo Vitorino. Sim. Presta atenção. Ouve. Te prepara. Fala que eu ouvo. A nossa telespectadora Denise Goulart de Munhoz, que é de Bagé, participa sempre do nosso programa, sempre com a sua opinião, enriquece muito e nos dá muita informação. Mas ela mandou um e-mail escrito assim: Gustavo, guri saliente da classe. Boa noite, amigos da bancada. Saudações à domadora de búfalos. Não é búfalos, não são búfalos, são zebus. São zebus. Errei, bicho. Para aí, que seja bem-vinda. Mas o Gustavo é o legítimo guri saliente amostrado da sala de aula quando chega uma colega nova. KKK, Denise de Bagé. Denise. Ela tá sendo querida, tá brincando contigo. Tá, eu vou ser querido com você, tá? Fica quietinha assistindo o programa aí, toma um chimarrão em nossa homenagem. Que barbaridade. Temos mais um recadinho aqui coisa sobre a questão das armas. Fale. A opinião do Juliano Tota, aqui de Porto Alegre. O bandido vai pensar, será que o cara tá armado? Hoje não, ele sabe que todos estão desarmados. Ai, não sei, é uma faca de 2 legumes, como se diz. Porque ele, na desconfiança se o outro tá armado, ele atira. Não vai esperar para ver. Dona Magda, posso fazer uma pergunta para ela? O zebu é aquele que dá aquela carne especial, aquela, como é o nome daquela carne bem gordura? É o cupim, o do cupim? Como é bom o cupim, né? É verdade. É gordura pura, mas é bom. Ó, Gustavo adora um cupim. Fala, Luciano. E seguindo nessa linha do desarmamento, é importante também lembrar que hoje as armas podem ser produzidas em impressoras 3D. Né? E aí, o que falar numa realidade como essas, onde a gente tem aí, foram espalhadas na internet, enfim... Tá na rede, você tem os protocolos prontos, você monta uma arma com impressora 3D. E para quem não sabe, impressora 3D hoje se compra em qualquer boteco da esquina em 10 prestações. Isso é um negócio perigoso. A gente vê, por exemplo, aquelas armas de fogo improvisadas por presidiários, porque basta um gatilho para estourar o estopim de pólvora e você dispara o projétil. Então, parece que isso é meio assustador. Agora, aqui entre nós, tá tão fácil comprar uma arma hoje, né? Só a polícia não sabe onde achar. Aliás, a polícia sabe, mas a polícia seca gelo. Pois é. Porque vai qualquer boca aqui, perto aqui, chega lá, tô com 1.500, o que tem aí? 1.500 eu tenho, mas por 2.500 eu tenho uma automática pro senhor que dá 48 tiros, lá. Gustavo, nós aqui na bancada acabamos adotando uma frase que ela se adapta a tudo, e eu acho que fosse o primeiro a proferi-la, que é entre o ideal e o possível há uma distância, né? Esse é mais um capítulo. Lógico que o mundo ideal seria sem armas, mas é muito desigual quando nas
fronteiras entram milhares de armamento e eu quero tirar a polícia totalmente dessa bronca, porque ela captura, ela apreende, ela tem aqueles reuniões de armas lá, não sei quantas mil armas são destruídas, mas vaza pelas fronteiras, não há nem controle. E o problema não é só do Brasil. O problema ele está instituído nos países. Então, tu não tem um país continental como nós, com várias fronteiras, com vários países, tu não tem como trancar. Então, na verdade, o ideal, insisto, é que nós não tivéssemos armamento, que nós não precisássemos e fôssemos protegidos pela polícia. Mas todos os bandidos estão armados. Aí a luta fica desigual. É aquela coisa, a diferença entre o mundo ideal e o necessário. Ou o possível. O possível agora é o seguinte, não tem como a gente se defender, não tem máquina pública, não tem polícia, não tem falta efetivo, falta dinheiro, falta tudo. Pô, a alternativa de entregar a possibilidade, claro, não vai dar para todo mundo arma, mas, poxa, estabelece um exame rigoroso de manuseio, uma prova psicotécnica rigorosa, pô, e deixa o mínimo das pessoas ter a garantia de defesa. Do jeito que está hoje, é uma carnificina. Como o Ruschel falou, tá desigual. A gente é boi indo pro matador todo dia. Exato. As pessoas saem de casa, não sabem se vão voltar. As senhoras aqui saem, se despedem dos seus filhos em casa, não sabem se vão voltar. Ah, pô, tá fazendo drama? Não tô fazendo drama. Tenho certeza que você que está me assistindo agora tem um amigo, um vizinho, alguém no seu prédio ou alguém na família que foi assaltado essa semana ou semana passada. Olha, Gustavo Vitorino, a respeito do que tu estavas falando agora, soma-se a falta de efetivo, né? Sim. E agora o Comando Rodoviário da Brigada vai perder, tá? Mais 36 policiais nos próximos 3 meses, 100 dias, eles estão falando em 100 dias, tá? Mas, obviamente, que já tomaram algumas providências de chamar agentes da reserva, aquela coisa que a gente falou agora há pouco, né? Isso vem ao encontro do que tu está dizendo. Agora vou dar um exemplo para você. Se tirar um CC de cada deputado, que são 50 e tantos, e transformar em policial rodoviário estadual, olha que maravilha que fica. Não vai fazer a mínima falta para o deputado. Só não pode tirar aquelas gatas, né, Chicão? Aquelas... Que isso? Olha, cuidado. Cuidado na cidade toda, sabe? É uma benesse própria. Lá é motorista, é piriguete, é amiguinho, bababá, não pode generalizar. Eles estão fazendo um nepotismo cruzado. Ele chega aqui na Assembleia e manda lá pro prefeito do interior, do interior manda pra cá e tu não tem como provar. Isso é muito malandro, essa gente aí. É verdade, Chico, tem razão. Só se resolve isso através da educação, meu amigo. O nosso telespectador... Educação. Mas da educação começa em casa. Eu achei, embora ainda na tenra idade, que já tivesse visto tudo. Não. Eu vou te dizer, o que eu vi eu vou te hoje, ajudar. Quando tu morreres, eu vou te enterrar com a cabeça pro lado de fora, porque tu vai ver coisa que tu não viu. Seria uma generosidade. Eu vou fazer isso. E vai pensar no cabelo, né? Sim, não vamos mexer com essa franja. Essa franja ela terá segmento. Dona Magda, na verdade, como eu disse que já achei que tivesse visto tudo, mas acabei vendo o vídeo. Foi flagrado uma carteira, não é um carteiro, é uma carteira. Olhando para os lados, sozinha, ela com aquela pasta enorme de cartas na frente dela, ela olhou para um lado, olhou para o outro, achou que não estava sendo vista. Ela começou a rasgar todas para não ter trabalho. Para não ter trabalho. E deu como entregue. Esse mundo hoje, ele é um grande Big Brother, evidente. Big Brother, né? E havia uma câmera, e tem os 2 mil, eu sugiro, quem não tiver o que fazer hoje à noite, procure o vídeo, porque o vídeo é muito engraçado. Porque o melhor é ela, Gustavo, aquela pilha enorme, e ela olha para um lado, e era uma gordinha, assim, meio bem rechonchuda, assim, e as cartas são difíceis de rasgar, né? E ela fazia assim para conseguir destruir as cartas. Lógico, imagina o bolo que deu, isso aí, o rolo em Goiânia, né? O rolo que deu. O correio consultado, o correio tradicional, o empregador dessa moça, o empregador dessa... Ao invés de assumir, abrir um inquérito, fazer alguma coisa assim... Não, ela estava rasgando cartas que seriam incineradas. Aí eu não sabia se eu ria mais do que a moça fez ou da que justificativa. Ora, então se as cartas iam ser incineradas, para que ela ia estar escondida, rasgando ali? Então a explicação que o Correio deu como oficial foi pior, né? Na verdade. E aí eu me lembrei, Marli, quando eu ia trazer essa notícia, eu me lembrei muito de ti.
Porque eu saúdo, assim, a exemplo de ti, quando a gente recebe uma carta que eu acho que é uma coisa angelical, eu fico aqui não há nada mais gracioso, mas nós somos da época. E quantas histórias se perdem por cartas que não chegaram? Então, embora seja uma coisa engraçada, se a gente vai olhar quantas histórias podem ser interrompidas numa carta rasgada, aí a filosofia agora, em cima de uma tragédia. Do jeito, o Dr. Ruschel está romântico hoje, falando em cartas. Sexta-feira. Em qualquer outro país do mundo civilizado, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, Israel, sei lá qual país civilizado do mundo, com um governo forte, um governo determinado, essa mulher seria algemada imediatamente. Algemada imediatamente. Punida, vai para frente para o juiz pá, dá uma sentença, 10 anos de cadeia. Mau caráter. Mau caráter. O moleque faz isso é mau caráter. Como é que é? Não, isso foi preconceito dele. Foi preconceito do Sr. Ruschel. Isso foge ao perfil do Sr. Ruschel, isso. Ele é uma pessoa profundamente elegante. Eu não sei porque que ele fez isso. Mas não é depreciante. Eu não vou chamar uma pessoa que é gorda de magra. Eu estaria debochando se eu olhasse para uma pessoa gorda e dissesse assim, olha a magrinha. Isso é um deboche. Agora, dizer para uma pessoa gorda que ela é gorda não é uma ofensa. É que nem chamar... Não, Ari, porque isso é importante que está dizendo. As pessoas estão deturpando. O cara se ofende porque chega de negrão. Mas ele é negro. Se me chamar de alemão, eu não posso me ofender. Eu sou alemão. A gente tem que parar de ter um puritanismo. Estamos criando um puritanismo. Não, a gente não sabe. Eu já não quero conversar com as pessoas que têm medo de dizer uma coisa e de ser acusado. O Chicão está se sentindo ofendido quando eu chamo ele de bonitão. A língua portuguesa tem uma palavra, eufemia. O senhor devia ter dito fortinha. Fortinho. Aí não ofende. Fortinho. Mas fortinho assim, essa informação... Essa informação... Catupiry, diz que é o rei do catupiry. Olha aqui, Magda. Não, eu sou o fortinho, não. Eu tenho gostosura lateral. Com licença. Bernardo Almeida. Pararam os dois. Queria saber por que, senhores da Tavênia aí, queria saber por que as instâncias não concluem seu papel no tribunal quando vão cair nas mãos dos juízes. Nós estamos defasados em organizar nossos documentos e reaver até propriedades perdidas, muitas caídas em contraste físico com os interesses gerais de uma minoria que usa o tribunal a seu favor. Grato, abraço para todos. Bernardo, Instância dos Cabrais. Mas eu fico triste porque nós temos que pensar em mudar a lei. Tá bom, tem juiz aí bonzinho, juiz naturalista, garantista, eu até entendo que tem. A gente viu a demonstração aqui agora na história dos juízes das várias execuções penais, os 4 não queriam que voltasse, os coitadinhos. Mas vamos tirar das mãos dos juízes. A nossa legislação é muito ruim. Nossa legislação penal é de 1941 e vem sendo adaptada, ela vem mudando, vem sendo atualizada, mas é muito ruim, é muito recurso, é muita chicane, é muita alternativa. Os advogados criminalistas que estão vendo, sabe o que eu estou dizendo? Hoje em dia o cara tem que fazer força para ficar na cadeia. Tem que ter pistolão para ficar na cadeia. Tem que ter pistolão para ficar na cadeia. Gustavo, porque eu quero complementar ou enriquecer o teu discurso, porque eu me dei ao trabalho aqui de montar os 5 recursos que o ex-presidente Lula tem a partir da impugnação. Vamos lá. Que vai... Não vou tolerar, é uma questão muito jurídica, mas eu quero informar. São 5 recursos. São 6? Não, 6 era uma conta de quem pediu a impugnação da candidatura. 5 recursos a diversas instâncias. Há diversas instâncias que ele tem. Ele tem primeiro um recurso em cima da decisão do TRF4, que é pedir no STJ a liberação dele, um efeito suspensivo do recurso, é o primeiro. Segundo, um efeito suspensivo no STF se for indeferido o do STJ. Estamos no segundo. Ele vai no plenário do TSE e vai pedir, caso venha uma decisão monocrática, que seja examinado pelo plenário. É o terceiro. Desta decisão, ele pode aviar embargos declaratórios. É o quarto. E se tudo der errado, pede um recurso extraordinário ao STF. Então, Gustavo, se eu conseguir complementar o teu comentário de uma decisão que ainda não saiu, cabem 5 recursos a 3 instâncias diferentes. Isso é uma matéria específica, absolutamente especializada. Imagina uma coisa generalizante como é o Código de Processo Penal. Exato. Que trata o todo de uma forma absolutamente linear. Você pode recorrer de tudo. Você pode impugnar tudo. Então, sim, esses caras saem da cadeia, olha aqui,
Eu aposto 9 fichas em 10 de que esses homicídios, aquele tiroteio na Cidade Baixa ontem, se pegar esses caras, vai ver esses caras já tem 2, 3 condenações. Claro, ninguém é anjinho. Por nada ali já tem 2, 3 homicídios. Deve estar no albergue, fugir do albergue, não voltar pro albergue, então, aquela coisa. Não cabe mais humanismo. Tem alguma outra dica para nós? Tem, é que Porto Alegre vai receber um novo espaço de apresentações, exposições e eventos. É o Centro Cultural da URGS, que fica ali próximo da Redenção e do centro. É o antigo Instituto de Química que foi restaurado e eles estão com algumas salas disponíveis. Então, quem tiver interesse em, de repente, fazer uma exposição, pode entrar em contato com eles no telefone 3308-1980. Dona Magda, posso fazer uma pergunta para a doutora? Me diz uma coisa, sobre o zebu, eu não conheço bem a anatomia do zebu. O zebu tem 4 orelhas? Porque tem uma música que fala zebu 4 orelhas, eu não conheço o bicho. O Vitorino é muito dado a vaca, bicho, essas coisas, tudo e tal, mas... Não, pensei que ele ia chamar o Vitorino de zebu. Quantas orelhas tem o zebu? Não. São as clássicas. Só as 2 clássicas. só 2. E uma de cada lado, viu, Marne, para ter conhecimento. Ô, Chicão, mas tu entendeu essa alusão ao Vitorino falando de zebu? Eu não entendi, Chicão. De repente, eu não entendi. Cara, senhora Magda, na operação, assim. renovo meu contato para solicitar a senhora como âncora, com devido respeito, por tratar-se de uma excelente profissional, que procure, quando da participação muito extensa de cada integrante da bancada, a senhora limite um pouco. Não é raro isso acontecer. Essa constatação é o entendimento de várias pessoas que assistem ao Atualidades. O programa dará, espero não ter sido deselegante. Abraço a todos da equipe Renato. Não, o senhor não foi deselegante em momento algum, senhor Renato. O senhor só reforçou o meu pensamento. Mas a gente vai cortando. Daqui a pouco vão virar aqueles debates a presidente. Terminou você tem. Eu já toca disse. A campainha e aí faz a réplica. Recebi a informação aqui do Foguinho, saiu no Jornal de Assunção. O Paraguai vende o dobro de armas da população dele. Que bárbaro. Fornece para o mundo inteiro. Que bárbaro. Imagina onde vem. São 5 milhões de habitantes. Gustavo, deixa eu falar de uma coisa boa. O nosso Toninho, nosso amigo, me ligou, disse que iria ligar para ti também. Amanhã tem um baile imperdível na Sociedade Gondoleiros. Chicão vai estar lá. Distrair. Peraí, meus bruxos. Não, briga com meus bruxos aí. O baile do Black White, Banda Contraste, Grupo Conquista, 22 horas. Imperdível baile. Baile do tempo antigo, com dança mesmo, arrastar o pezinho, tem que saber dançar. Tipo o baile da reitoria? Tipo o baile da reitoria. Mas o mais importante, esse baile tem uma função assistencial. Sim. A renda desse baile... O mote dele é assistencial. Será direcionado a entidades de atendimento assistencial, cuidam de mendigos, enfim. Então, esse baile é arrecadação, o lucro todo vai ser direcionado. Parabéns ao Toninho Português, que está fazendo Gondoleiros surgir outra vez. E vem aí o disco novo do Vando, não é aquele que morreu, o nosso Vando aqui, que canta country rock. Hoje eu conversei com ele por telefone. Quem é o Vando aqui? Foi cantor do Impacto, foi cantor do Travelers, foi cantor do então Meio eu conheço, foi do Impacto. Mas Gustavo, e na última vez que lá estivemos... conhece o Vando, vem vindo, tá vindo aí. Tu lembra como nos procuraram reclamando que o Marne tinha renegado o bairro? O Marne que se criou no bairro lá do 4º Distrito e o Marne na bancada que renegou. Correu muito. Ele tem direito atrás de rapariga agora com o bairro 4º Distrito aí. Correu muito atrás de rapariga lá, agora elas ficam fazendo de salame para ganhar pão. Feminino de rapaz é rapariga. Está absolutamente correto. Doutora Roberta. Em Portugal. Chama a atenção que nos Estados Unidos, já faz um bom tempo, a inteligência artificial está sendo utilizada nas grandes companhias na hora da gestão das pessoas e principalmente na hora da contratação das pessoas. E nós vivemos num país, o Brasil é muito relacional, muitas vezes essa contratação é feita, muitas vezes nos primeiros passos online, mas depois é uma decisão muito mais intuitiva. E atualmente a inteligência artificial, ela traz dados, ela proporciona que o candidato faça games e nesses games consegue-se obter dados bem precisos a respeito da forma como a pessoa decide, da forma de características de personalidade desse candidato. Então é algo a ser observado porque mais cedo ou mais tarde isso vai estar dentro da nossa realidade.
Alice, fala. Fiquei muito feliz aqui com o recado da Simone. Boa noite. Gostaria de agradecer imensamente ao programa pelo auxílio em realizar meu sonho. Por causa de um lembrete da Alice, consegui me inscrever no ProUni deste semestre. Ai, que bom. Fui aprovada no processo seletivo e estou cursando Direito na Fevale. Sempre assisto o programa à meia-noite. Sucesso a todos vocês. Continue nos mantendo atualizados. Simone. Que legal, Simone. Parabéns, Simone. Parabéns. A OAB está à sua espera, viu? Conclua o seu curso, preste a prova e a OAB está lá de braço aberto esperando você. Alice, eu vou entrar na tua seara aí de dicas. Vai furar a Alice também? Não vou furar a Alice, eu tenho pena dela. Quando ela vai tomar água, vai virar um chafariz. Não vou furar a Alice, não. Está lá no TRT da 4ª Região, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, uma exposição, eles têm ali no hall de entrada, sempre uma exposição com algum artista. E lá estão obras de Chloé Giacoboni, na exposição que ela intitulou de Viva a Natureza. Ela teve início agora no último dia 2 de agosto, né? Que sempre tem alguma coisa diferente, mas ela se estende até o dia 31, dia 30, né? Então, eu quero sugerir a vocês que confiram, porque a arte dela é muito bonita. A sua trajetória no mundo das artes, com pinturas em óleo, é muito extensa, não vou me deter aqui, mas quero fazer esse convite para vocês. O espaço ali no hall de entrada do TRT, que fica na Praia de Belas, praticamente na esquina com a Ipiranga, até o dia 31 de agosto. É Avenida Praia de Belas, 1100. Exposição Viva a Natureza de Chloé Giacoboni. É uma exposição muito bonita. Isso, temos Fala, um Alice. recado aqui que o Vitorino vai gostar. Todos da bancada são muito inteligentes, mas o Vitorino é fantástico, inteligentíssimo, sabe tudo. Adenor Casagrande do Maitá. Seu Adenor, eu concordo com o senhor, seu Adenor. Assina embaixo. É primo irmão dele. É assim, ele paga sempre alguém para fazer olha aqui, isso. ó, eu segui a dica do Ruxo, botei aqui carteiro rasgando cartas. Gente, tem uma porção de vídeos desse, caso em Goiânia, caso em... O Goiânia é o que eu noticiei. Eu noticiou, mas tinha um aqui em Salvador, há 2 anos atrás, tinha um outro vídeo lá no Nordeste, no Piauí, há 4 anos atrás. Que é isso? Que absurdo. O que estão fazendo com uma das instituições que já foi a mais respeitada do Brasil? Os Correios. Mas há horas que os Correios já perderam isso, né? Sabe quando começou respeito, isso? né? Sabe quando começou isso? Quando eles meteram a mão no fundo. Sim, o negócio do PTB, entregar os Correios para o PTB. O Roberto já pegou. Roberto Jefferson, quando confessou o crime, ele disse: nós tirávamos 4 milhões por mês, o presidente tirava 4 milhões por partido. Porque foi entregue pra gente, os Correios, era para fazer dinheiro pro partido. E a gente sabe que a história de fazer dinheiro pro partido é prosopopeia flácida para ninar bovinos, né? Dinheiro pro partido é o seguinte, é 1 pro partido, 3 para mim. Porque esses donos de partido, eles são tudo ricos e milionários. Então, essa história de destruírem os Correios, e o que é pior, por lei, toda a correspondência oficial é pelo Correio Brasileiro. Porque se entrar uma UPS, uma FedEx aqui, acaba com os Correios. Falando nisso, essa semana nós conversamos muito a respeito do pedido de recuperação judicial da editora do Grupo Abril, né? Por ser algo super relevante, eu fui buscar alguns dados para trazer para o telespectador. Afinal de contas, de uma certa forma, indiretamente atinge a todos nós. É uma empresa que eles demitiram 800 funcionários na semana passada, mas eles mantêm 3 mil. O que impactou esse pedido de recuperação judicial foi que eles não tiveram um dinheiro vindo, os bancos resolveram parar de dar capital de giro para o dia a dia. Financiar o passivo, né? Porque, na verdade, eles tiveram um grande gap, tá, na questão de investimentos da publicidade. Mas não é só isso. O que chama atenção é que o mercado de comunicação mundial está passando por uma reestruturação. Com as novas tecnologias, todo esse arcabouço de informações dos impressos estão sendo repensados. Eu lamento muito porque não apenas a Veja, a Exame, mas eles continuam com grande parte das publicações. Eu gostaria de trazer uns dados para o telespectador. O Grupo Abril hoje, ele mantém ainda
tá? O Abril Comunicações, que mantém as 16 revistas, mantém atualmente 16 revistas e sites. A Gráfica, que é a maior da América Latina, imprime as publicações do grupo, mas também de terceiros. Eles têm uma distribuidora de publicações, né, com mais de 30 editoras que se valem disso. E falando em Correios, eles têm uma distribuidora de encomendas que entrega 750 milhões de itens por ano. Então, claro que isso tudo vai permanecer, eles estão fazendo uma readequação, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo e eles vão poder preparar e construir essas quedas inevitáveis e que faz parte numa reconstrução mais fortalecida. E isso, essa atualização, está passando na vida de todos nós, né? Então, Sim. O que eu gostaria de deixar com essa Luciane informação... quer contribuir também com a tua informação. Eu só gostaria de finalizar assim, ó, às vezes a gente tem aqui trazido dados, informações difíceis, duras, né? Mas vamos sempre pensar positivo, que às vezes é das cinzas que a gente sai mais forte. E certamente isso vai acontecer com o Grupo Abril. Afinal de contas, nós estamos num novo milênio e eles são um grupo de mais de 70 anos que, se Deus quiser, vão permanecer. E dá para fazer um contraponto também, que a gente tem esses movimentos dessas empresas que não estão conseguindo se reinventar, mas, por outro lado, a gente tem os casos como o da Lojas Renner, que ganhou o prêmio de maiores e melhores, uma empresa que está se reinventando sempre, né? Então, eu acho que, sim, temos essas realidades não tão boas, mas que bom que temos os exemplos aqui. Já que citasse o exemplo de Lojas Renner, de Lojas Renner. Sim, de Lojas Renner. A fala do José Galó, que nos próximos meses deixa o seu posto e fica ligado ao conselho, né? Não vai se afastar, porque ele é os olhos, a alma, o coração. O que a gente falava da experiência. Da Renner, né? E ele... Primeiro que ele tinha já, em algumas manifestações dele, falado que era em 2019 que o Brasil ia se alinhar. Mas que tudo bem, que é uma potência, mas é brasileiro, é daqui. E as coisas podem acontecer, porque as pessoas têm que ter a consciência, têm que ter o estudo, têm que ter a qualificação e trabalhar. Ela só cresceu, só foi para frente. A Lojas Renner lutou contra peso pesado. Exatamente. Se mantém Mas firme. no caso do mercado, inclusive, Só não quero perder o mote em relação ao que tu falaste da Abril. Da Abril foi o seguinte, só para a gente ter a cronologia. A Abril tomou essas decisões das demissões, do enxugamento, e aí sobreveio a recuperação judicial. Porque ela sabia que, ao fazer a recuperação judicial, ela perderia, como perde agora, Contratou uma empresa para fazer isso. Exatamente, ela perde totalmente o controle, que passa a ser administrado pelos interventores, podemos chamar assim. Então, ela sabia da necessidade dessas atitudes, tomou-as e agora a empresa está sob recuperação judicial. O que eu espero é que haja lucidez pelos interventores, tá, de dar sequência a esse trabalho. Mas aí é que vem. O curioso dessa história, o importante é que eles estão buscando redesenhar toda a companhia com base na revolução que está acontecendo das novas tecnologias na mídia. E isso é interessante para todos nós. Então, as respostas que esse grupo vai dar está em consonância aquilo que nos Estados Unidos, nos grandes grupos também de comunicação, já estão atentos e se antecipando, né? Então, claro que a gente vai ver uma mudança muito mais focada no digital do que propriamente mas Roberta, eu vou falar uma coisa para você. Eu queria ter a sua fé, o seu entusiasmo, mas eu confesso a você que os dados estatísticos são aterradores quando se fala em recuperação judicial. Eu diria que o Grupo Abril, iniciando uma nova era digital, hoje custaria muito menos do que a liquidação do Grupo Abril, tal qual nós conhecemos. O Grupo Abril chegou a ter o maior parque gráfico do Brasil. Eram dezenas de revistas e eu acho que o Grupo Abril perdeu o bonde da história. Ele deixou de investir no mundo digital, como você falou, no tempo certo, como fez o Grupo Folha, como fez o Estadão, como fez a Globo com o G1, como fez a nossa Rede Pampa aqui, passando o jornal O Sul para o mundo digital, para o campo digital. Eu acho que a Editora Abril, ela demorou muito. Olha, pelo menos, ela está com pelo menos 5 anos de atraso nisso. E hoje, você construir um império Abril no mundo digital compatível com o império gráfico
do Grupo Abril, é muito difícil. E, ao mesmo tempo, o Ruschel chamou a atenção para um aspecto. O passivo, não apenas trabalhista, mas também tributário, muitas vezes ele é irrecuperável. Mas eles eu queria, estão fazendo eu queria ter essa fé que você tem, mas... 1 bilhão e 600 milhões a dívida. Mas eu acredito muito porque executivos estão redimensionando e eles têm realmente, assim, um patrimônio muito forte na nossa sociedade. Quem de nós não leu Tio Patinhas? Eu procurei muitas vezes muitos gibis para dar para minha filhinha para ela começar a ter o hábito da leitura, né? E são formatos que tu pode oferecer para as crianças de uma forma muito barata, muito acessível. Então, eu realmente confio, sim. Eu acho que tem gente muito boa trabalhando nisso. Eles têm uma vertente de pessoas que... Quem fundou é uma família que tem uma origem... Família civita, né? Um bom judeu sabe que a sobrevivência faz parte e a força é a alma do negócio. Perfeito. Chicão Toffoli, mais um drops? Não, eu acho o seguinte, quanto a essa relação da migração para o mundo digital, ela é muito relativa. Uma revista mensal não cai nunca, nunca. Porque sempre você vai ler. Agora, a revista semanal, o jornal, essas marcas. Vou dar um exemplo. Tá tudo morrendo, Chico. Não, uma 4 rodas para você Tá ver. tudo morrendo. Eles continuam. Continua, porque tu guarda 4 rodas. Tu quer ver um carro daqui a 3 meses, tu olha para tirar um comparativo. Na internet já estaria descartada. Essa fica. Agora, a semanal, eles lançam a Veja quinta-feira. E já acontece um atentado terrorista na sexta, ela tá velha. Como a própria televisão. A televisão também vai entrar nessa vibe. O rádio, eu acho que vai ser o último a cair, na minha opinião. Bem colocado. Eu também acho. Eu acho que não é bem assim. Quando se fala essas mídias e as pessoas também têm que entender que essas mídias não é Facebook, Instagram, é uma coisa muito maior. Essa os portais, né? Exatamente, é muito maior do que são os portais. Mas é que, assim, o mecanismo, a evolução da tecnologia e do mundo da informação, especialmente agora o mundo da informação digital, ele evolui de uma forma muito rápida, a progressão é geométrica. Tem pessoas aqui dentro do estúdio que se eu mostrar um disquete de computadores não sabe o que é. Um disquete de computador é um negócio que a gente usava ontem para transportar dados. Do meu ponto de vista, a grande sacada é fazer uma reestruturação que tu estejas digitalmente muito à frente, mas que tu não percas o contato emocional com o teu público. Então, seres humanos serão inevitáveis e contatos físicos, sensoriais, de todas as formas, sendo vistos pelas novas tecnologias. Quer ver um exemplo? Hoje, lá na editora Melhor Público, eu estou editando meu livro sobre meus 35 anos de televisão, nós tivemos uma discussão seguinte, que o e-book, o livro vendido na internet, é um fracasso. É um fracasso. O livro, tu quer folhear, tu quer curtir, tu quer olhar. Isso aí nós talvez estamos voltando para algo vintage, que pode acontecer. Eu acho que o último que vai cair vai ser o livro. Muito bem. Alice. Um recado para quem aprecia a cultura japonesa. Vai ocorrer nesse final de semana em Porto Alegre o Festival do Japão, que ele é o maior evento da cultura japonesa no estado e é comemorativo aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Então ele vai contar com uma praça de alimentação, com restaurantes, com essa culinária típica do país. Vão ter também atrações com artistas até japoneses que vão participar. E eu sei também que tem junto com tudo isso, tem uma feirinha e tem trabalhos maravilhosos, um artesanato belíssimo feito com as técnicas todas japonesas. Danças típicas. É uma festa sempre muito bonita. Sushi e sashimi vai ter? Não vai. Deve ter, claro, tem tendinhas assim, tem espaços. Vai ser bem legal. Vai ser sábado e domingo, das 10 da manhã até as 5 da tarde, na Academia de Polícia Militar. Dona Magda, eu vou falar já, aproveitar nos aniversariantes para resolver esse problema dos aniversariantes. Hoje, um dos aniversariantes, o primeiro aniversariante, era um padre chamado Feijó, o regente Feijó, né? O homem que foi o regente do Império quando Dom Pedro I volta a Portugal para ser Pedro IV de Portugal. Ele assume o governo porque o Dom Pedro II era uma criança e tinha que ser preparado e tal, através de José Bonifácio e outros tantos. Ele saiu daqui primeiro e virou quarto lá? Virou quarto lá. Foi rebaixado? E morreu no quarto também. O David Crockett, político e militar norte-americano. Mae West, atriz americana. Marcelo Caetano. Quem foi Marcelo Caetano? Marcelo Caetano foi o último homem a comandar Portugal, ainda na República Velha, porque ele foi o herdeiro de Salazar, Oliveira Salazar. Salazar, que foi ditador durante 40 anos de Portugal,
quando ele sofre um ataque, um AVC, fica em estado vegetativo e aí assume o professor Marcelo Caetano. Com a Revolução dos Cravos, em abril de 1974, o professor Marcelo Caetano, obviamente, teve que sair de Portugal e veio para São Paulo, onde ele foi professor em curso de Direito na faculdade. Não me lembro se foi na USP ou foi numa faculdade privada de São Paulo, professor Marcelo Caetano. Maureen O'Hara, esta foi uma das mulheres mais lindas da história do cinema. Maureen O'Hara era chamada de Ginger, ruiva, né? Porque ela ruiva. Ela fez 2 filmes que eu acho que foram obras-primas, uma obra-prima realmente fantástica. O primeiro filme foi de 1940, chamado Como Era Verde o Meu Vale, que conta a história de mineiros na Irlanda. Um filme lindíssimo que trata da família daquela região tão querida e tão nobre, daquele belo local do Reino Unido chamado Irlanda. Depois do Vendaval foi outro filme também fantástico. João Donato, cantor e compositor brasileiro. Candeia, outro aniversariante de hoje. Georgia Gomide, grande atriz brasileira também já falecida. E o grande Robert De Niro, que hoje completa 75 anos de idade. Quando a gente vê um Robert De Niro, um Jack Nicholson atuando, a gente vê o que é um ator, um Al Pacino. Eles roubam o filme, né? Não importa com quem eles contracenam, eles roubam o filme. Eles magnetizam, né? Como Audrey Hepburn. Eu nunca esqueço daquela cena do Guerra e Paz, ela desce a escada, a câmera fecha, dá o close, ela dá um sorriso, ganhou o filme. Acabou. Para mim, podia terminar o filme ali, porque eu sou totalmente apaixonado por ela. E ela não era tão bonita assim, só que ela tinha feeling, que ela tinha alma, ela passava como o Robert De Niro. São pessoas que se transformam, né? Que são pessoas belas porque são belas no seu interior e quando externam as coisas, elas se transformam em pessoas bonitas. E o De Niro, ele comprova aquela velha teoria do Oscar Wilde, né? Com as pessoas boas na velhice ficam mais bonitas, né? Por isso que eu falo sempre do Oscar Wilde. É verdade. Paulinho Tapajós, compositor, cantor e produtor musical, escritor, arquiteto. Elba Ramalho, de aniversário hoje, completando 66 anos. Né? Herta Miller, escritora alemã que ganha o Nobel de Literatura. Champagne, que fez o Milk, né? Ganhou o Oscar pelo filme Milk. Zezé de Camargo, meu querido amigo, completando 56 anos. E eu tenho a satisfação de conversar a vocês que o primeiro programa de televisão que ele fez em São Paulo foi o meu programa na TV Record. Ele foi o primeiro programa que ele fez, Zezé de Camargo e Luciano, meu amigo. E antes eu lancei ele numa festa que nós fizemos naquela época na Rádio Capital, num ginásio muito grande lá de São Paulo, com a presença de 18 mil pessoas, foi um sucesso. Ele, menino ainda, franzino e tal, e ele é agradecido, porque toda vez que ele fala comigo, ele agradece essa oportunidade. O que é uma raridade. Jorginho, o ex-futebolista e treinador de futebol brasileiro, amigo do Chicão Tofani, e o Ed Mota, completando hoje 47 anos de idade, são esses os aniversariantes. Eu quero fazer um comentário que, na verdade, é falar sobre o trabalho da polícia, que a gente sempre o elogia aqui, que conseguiu colocar a mão em 3 pessoas, 3 vigaristas responsáveis por lesarem os clientes, que é com a famosa casa de papel. As casas pré-fabricadas, né? Impressionante isso. E assim, é muita gente tudo da mesma família. As empresas são muitas, mas uma no nome de cada um. Mas a realidade é a seguinte, eles cobravam das pessoas o valor da casa antes. As pessoas pagavam e eles não construíram nada. E o que eles construíram caiu, ó. Isso aí foi a prisão de 3 deles hoje que a polícia... É uma quadrilha, né? É uma quadrilha, mas é uma família, né? Eles têm vários CNPJs, aplicam esse golpe destruindo há muito sonhos, tempo. Né, Vitória? Aplicam esse golpe há muito tempo. Eles têm vários... uma empresa se enrola, eles abrem outro CNPJ vão fazendo. E assim vão fazendo. E o que é pior, estão estragando um mercado extremamente interessante, que é o de casas pré-fabricadas. Essas casinhas de madeiras... Luciana, essas casas que a pessoa tem pré-fabricada como terreno lá em São Francisco de Paula, em Taquara, coisa tal, ali em cima. 15 pila, 20 pila. O cara vai, compra a casinha, coisa tal, eles entregam a casinha, depois só faz a benfeitura e deixa a casa... Eles cobraram das pessoas, as pessoas pagaram, eles, além de não terem
Não, e ainda ameaça as pessoas. Não terem feito a entrega das casas. As poucas que eles começaram a levantar para fazer de conta que eram sérios, caíram, desabaram nas casas, sabe? Eu fico com pena. Agora, como é que as pessoas... Vamos de novo. Tudo na sua vida, quando lhe pedem dinheiro adiantado, quando não sei o que... Vai investigar, pergunta, põe no CNPJ, vê quem são. É uma quadrilha, uma família de vigaristas, sabe? 3 foram presos, estão atrás dos outros, o que vai dar isso? Você sabe onde tem muito disso também? Na praia. Na praia sim. Os caras lançam condomínio, vendem as casas, pessoas pagam, algumas vão pagando e eles vão e inventam... E o terreno é da Marinha. Dentro do mar. Não, mas até alguns com terreno. Sabe o que eles fazem, Marne? Eles fazem assim, eles pegam a área de terra, dão em garantia para o banco, para pegar um financiamento para fazer as casas. E pegam o financiamento das casas do cliente. Eles pegam o dinheiro do banco, pegam o dinheiro do cliente... E não fazem nada. Não faz nada, deixa explodir. Aí o banco vai, retoma a área que está em garantia e os clientes não tem nem que penhorar. É uma vigarice que está se multiplicando no litoral. Como a justiça está respondendo? A justiça, as pessoas procuram. Né? Eu tenho várias ações desse tipo lá. Se me cutucar, eu dou até nome aqui. Olha aqui, ó. Não, porque são construtores. Não, e o que é pior? Esses caras fazem a vigarice aqui, vão para outra praia... E eles já estavam... As casas que eles construíram, fizeram de conta que construíram, ruíram, né? Caíram. E a sede da empresa deles, eles estavam desmanchando já quando a polícia chegou. A pessoa vai lá, reclama na justiça, a justiça manda devolver o dinheiro. Tá? Mas você não tem que penhorar. Sim. Não tem, porque o terreno pertence, como garantia, já está penhorado, já foi até tomado pelo banco. Aí você não tem como... Aí você vê... o nome da empresa. Eles não pagaram nem as pessoas que trabalharam. Você vai ver o nome da imobiliária, grande lançamento, na praia do lado. Aí o cidadão que bota as economias dele nisso, vai lá e dá um pau sem vergonha desse. Ou dá um tiro. E aí vai pra cadeia. Por isso que eu digo, dona Magda, algumas pessoas a gente nunca deve esquecer. Primeiro, quem te ajudou nos momentos difíceis. Segundo, quem te abandonou nos momentos difíceis. E terceiro, quem te colocou nos momentos difíceis. Mas que bonito isso! Fortíssimo. Isso é um madrigal. Madrigal, é um madrigal, é o verdadeiro madrigal. Isso. Madrigal era aquele negócio que tinha na Farrapos ali? Também, mas é também... Ele aprendeu isso lá? É uma realidade. Os momentos difíceis. Era um lupanar. Os momentos difíceis lá no Madrigal. Luciane, diz alguma coisa. Fala alguma coisa, é muita bobagem. Eu perguntei do Zebu 2 vezes. Mário está interessado no Zebu. Na verdade, falar um pouquinho de voltar para o tema eleições, sim. Nós temos 30% da representatividade dos fundos para as mulheres, né? Hoje em dia, nós estamos falando de 67 mulheres concorrendo a vice-governadoras e 4 a vice-presidente. Isso é uma representatividade ímpar, né? Muito diferente. De um universo de 53... percentual de 53% de mulheres, né, como participantes dessa votação. E 47% destas mães de futuros eleitores, né? Então, a representatividade das mulheres aí é muito grande. E fazendo um link também, hoje em dia as mulheres nas empresas têm uma pequena representatividade. Hoje elas... Falando-se aí das 500 maiores empresas que nós temos, apenas 11% de mulheres fazem parte dos conselhos de administração, fazem parte da alta gestão. Então, eu acho que é um momento de repensar tudo isso. A gente está com um papel muito importante na sociedade no momento. Eu vi dia desses uma matéria da revista Exame que mostrava as executivas das multinacionais, juízas, desembargadoras, mas especialmente grandes gestoras mulheres. E elas contando que, apesar de tudo, ainda enfrentam dificuldades de preconceito. Uma delas... eu acho que a vice-presidente da Johnson & Johnson, uma panamenha que veio trabalhar no Brasil, ela disse que entrou numa reunião do conselho da Johnson & Johnson, disse que entrou e ficaram olhando para ela, assim, os homens ficaram olhando para ela. Ela disse... Eu me senti... Eu posso estar cometendo uma injustiça, perdão, a Johnson & Johnson. Eu não sei se a Johnson Nestlé era uma multinacional dessa. A revista Exame saiu algumas semanas atrás.
É muito interessante essa matéria, porque mostra exatamente isso que você falou, Luciano. A dificuldade que, apesar de todas as conquistas, a mulher ainda enfrenta, que é o preconceito subliminar. Essa é a diferença que ela nos traz. Todas as vezes que é aferível matematicamente ou quantitativamente a qualidade da mulher, a mulher está... São os concursos, que são os vestibulares, isso. A mulher já nos ultrapassou. Agora, quando é usos e costumes, quando é competência subjetiva, a mulher não chega lá, chega com muito menor número, e a gente sabe por quê. É exatamente o preconceito. O preconceito é bom. Os próprios cursos de direito hoje têm mais alunas mulheres que homens. Mas aí é que vem, né? Atualmente, com essas mudanças tão fortes que estão acontecendo socialmente, com o aparato da legislação favorecendo as mulheres e com a sociedade conversando sobre isso, cabe às mulheres se posicionar de uma forma que não compre o preconceito. Então, se o olhar do outro é aquele, tu não concordando com isso e seguindo em frente é o que forma e coloca a situação e posiciona. Então, eu acho que as mulheres devem se posicionar com mais afinco, se autovalorizar. Não estão satisfeitas, negociem, né? Se posicionem com mais força. Eu acho que a gente não precisa mais comprar isso. Veja, por exemplo, a bancada do Atualidade está sendo invadida pelas mulheres. E eu queria deixar claro aqui, claro aqui o meu protesto, tá? Porque nós estamos com 3, 4 titulares aqui e ainda mais a doutora Carla também, que está ausente, né? Nós já somos minoria, Bom, eu quero dizer uma coisa que vocês não podem esquecer. Este sábado, dia 18, é dia de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, que está invadindo todos os lugares e adoecendo muita gente. Então, assim, são mais de 150 postos de saúde. A vacinação vai durante todo o dia. A previsão, ou pelo menos o que estão falando sobre a meteorologia, é que será um sábado de tempo bom. Então, assim, ó, não tem porquê. Por favor, levem os seus filhos, as suas crianças até 5 anos para vacinar contra a poliomielite e contra o sarampo. Isso aí é o centro modelo, né, de saúde modelo, que é uma das referências que a gente tem. Mas assim, ó, não deixe de dar ao seu filho essa vacina. Dia inteirinho amanhã, e todo o Brasil é o dia dessa vacinação. Dona Magda, eu trouxe... Temos tempo? Eu não sei quanto tempo, se tu vai falar 15 minutos, não, mas se tu vai fazer cumprir a tua tarefa agora... De qualquer maneira, dona, eu quero me desincumbir da minha última tarefa. Então, por favor, façam. Eu trabalhei de casa, dona. Façam. Meio fanho agora. É pelo desgaste. Dona Magda, eu trouxe essa notícia porque ela é muito mais importante pela reflexão e não pela notícia propriamente dita. Um marido matou a mulher, temos mais um caso de feminicídio declarado em Jaraguá do Sul. Mas o que me impressiona é o que faz um homem que não delinquiu. Ele tem 38 anos, ele foi um homem que viveu até ali, trabalhou como todos nós, teve uma vida regular, e este senhor matou a sua mulher. E há já uma gravação, a polícia apreendeu o seu celular e ele depois ligou para um amigo, convidou para um churrasco, para fumar umzinho, e porque ele tinha feito uma bobagem ali, então vamos comer um churrasco, eu preciso conversar com alguém. Então, tentar entender o ser humano, porque quando a gente diz aqui, né, já matou 8, vai matar 9, vai matar 10, ou por questão social, ele não tinha oportunidade, mas o que faz o homem, se é que é um homem, e o homem não no sentido sexual, mas um homem como gênero, né? O que faz uma pessoa chegar já numa idade madura e cometer uma barbárie dessas? Mas a barbárie é cometida desde, né? A gente vê ali tantos perseguidos. Barbárie faz parte da natureza humana ter loucos desse tipo. É verdade. Por isso que eu quero lei. Quero lei para essa gente. Lei, punição. Sem... muito mimimi. Derrocada de órgãos públicos, é o que diz a dona Denise Munhoz de Bagé. O Gustavo Vitorino falou agora há pouco, tempo atrás, sobre a empresa de Correios e Telégrafos, e ela diz o seguinte: não só os Correios, como diversas outras instituições e órgãos públicos prestadores de serviço, vêm sofrendo um processo de desqualificação, decadência na execução do serviço. O que é pior, os próprios funcionários estão colaborando com este declínio, quando não desempenham suas funções com zelo, dedicação e probidade, fomentando os interesses daqueles que desejam a extinção dos mesmos.
muitas vezes para favorecimento de minorias e corporações. Eu acho que frequentemente isso, né, Gustavo? Toda hora. E o dólar hoje, hein? Ai, que eu levei um susto, quase R$4. Chegou a 3,95, vendido a 4,22 nas casas de câmbio. Deu uma recuada para 3,91, ficou entre 4,15 e 4,20 nas casas de câmbio. O problema não é o Erdogan, é a eleição mesmo. Está todo mundo apavorado. Verdade. A Todo instabilidade. mundo apavorado. Vamos ser realistas aqui. A gente já disse uma vez sutilmente, vamos dizer de forma escancarada, o nível dos nossos candidatos é medíocre, para dizer o mínimo. Eu não enxergo, a Luciane, que é especialista em gestão, pode me ajudar. Eu não vejo um gestor, Luciane, alguém que diga assim, vou fazer isso aqui, esse é o meu projeto de governo. A gente já debateu aqui, Roberta falou, o Russo falou, o Marne falou, todo mundo falou aqui. Um projeto de governo. Eu vou fazer isso aqui, vou taxar isso, vou destaxar, vou baixar esse imposto. Eu não vê, a gente só vê assim, vou dar segurança para a população, vou dar polvo, vou aumentar o salário. Educação, só fale... Vai fabricar o dinheiro, né? Eu acho. Não tem proposta de gestão nenhuma para o país. Eles têm temas importantes, eles trazem metas, mas eles não explicam como chegar lá. Eles não trabalham o como, né? E sim o que. E a gente sabe que um plano de ação bem elaborado é fundamental para a gente conseguir atingir um resultado. E isso realmente, hoje em dia, a gente não consegue vislumbrar. E aí, como decidir nesse cenário, né? Essa é para você. Eu não sei, eu acho que a gente não tem como avaliar quem é o melhor. Nós temos que avaliar qual é o menos ruim. É por aí. É o menos ruim. Por aí. Infelizmente, do jeito que as coisas estão se mostrando, de uma maneira que eles estão se mostrando, né? Nós não vamos escolher o melhor, nós vamos ter que escolher o menos ruim. Mas tem que votar. Tem que votar. Tem que votar, porque senão é tiro no pé e depois não dá para reclamar. Boa, Magda. Não, mas isso. Escolhe o menos ruim e vota nele. Ponto. É isso aí. Como é aquela máxima, se você não gosta de política, alguém que gosta vai governar você. Vai governar, exatamente. Olha aqui, ó. Estamos no rumo certo? Pergunta o Vitor Nedel, nosso telespectador. Estou agora me dedicando a ler um pouco as coisas aqui dos nossos telespectadores. Ele diz que acompanhou uma apresentação dos candidatos. Um deles diz, estamos no rumo certo, E ele pergunta, que rumo é esse? Salários pagos com 20 dias de atraso, escolas totalmente sucateadas e por aí ele vai. E ele tem toda a razão, não é, Alice? Isso, eu tenho um recadinho para os nossos telespectadores da terceira idade que sonham em fazer um intercâmbio internacional, porque nunca é tarde para ter uma nova experiência de vida. Eu e o Russo estamos dentro. Vamos lá. Então vai ser um chá da tarde, um bate-papo com um casal que está na faixa etária de 70 anos, que eles vão contar sobre as suas experiências no intercâmbio que eles fizeram recentemente 70 anos, o Chicão acaba de entrar também. Querido, eu tô fora e eu não quero saber desse papo comigo. Não me desconstrua. Isso mesmo. Então, não deu uma desconstrução. Aliás, a hora que eu desconstruir, eu vou liquidar profissionalmente a pessoa. O Chicão mudou muito, eu quero dizer que é verdade. O Chicão não desconstruiu muito. Então, só para o telespectador que tiver interesse... Atenção, vocês vão deixar a guria dar o resto da informação. Eu sou Real Madrid. Esse encontro vai ser, então, na próxima terça-feira, às 17 horas, na sede da CI Zona Sul, ali na Vila Assunção, em Porto Alegre. Quem tiver interesse. Tem chazinho, Imagina uma roda, dona Magda, com o doutor Vitorino contando as histórias. Vamos imaginar essa roda durante o final da semana. Final de semana, com muito futebol, enfim. Aproveitem, cuidem-se, estejam vivos. Segunda-feira, pra gente se encontrar aqui logo depois do Jornal da Pampa, tá? Um beijo pra vocês. Até segunda. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.